Olá, queridos alunos, nos encontrando mais uma vez e dando continuidade aos nossos assuntos sobre geografia do Brasil. Hoje nós iremos falar sobre hidrografia do Brasil. Essa primeira aula sobre este tema é uma aula introdutória. A gente vai ver alguns conceitos que envolvem hidrografia, para na próxima aula a gente falar especificamente da hidrografia do Brasil, tá? Esses conceitos são importantes para a gente ter uma noção ou relembrar alguns conceitos que você já deve ter visto na vida de vocês, é, sobre o que é a hidrografia, os tipos de rios, as partes do rio, enfim, alguns conceitos importantes sobre o tipo de drenagem do rio, para que você possa entender a hidrografia do Brasil. Primeiro, vamos conceituar o que é uma bacia hidrográfica. Porque não adianta a gente falar das bacias hidrográficas do Brasil, repito, se você não relembrar aquilo que é uma bacia hidrográfica. Então vamos olhar o conceito que está no slide, que diz que bacia hidrográfica é a área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes, tá? Então na imagem você consegue ver um rio e um rio principal e aqueles que alimentam esse rio principal, que nós chamamos de afluente, mas também temos, em alguns casos, subafluentes, ou seja, um menor que entra num rio, que deságua no rio de médio porte e que muitas vezes, se de médio porte, deságua no rio maior, formando um rio principal, tá? Então, essas águas que formam esses rios, esses corpos d'água, são muitas vezes águas da chuva, das montanhas, como é o caso da imagem aí, ou subterrâneas, tá? Então, quando você tem um grupo de corpos d'água correndo em direção a outro corpo d'água um pouco maior, formando um rio, nós temos uma bacia hidrográfica. Repetindo, um rio, uma bacia hidrográfica é formada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, como mostra nessa imagem aí, de maneira muito clara. E aí nós temos um segundo exemplo de uma bacia, uma rede hidrográfica. Percebam que nós temos na imagem 1 o rio principal e sua área, na imagem 2 os seus afluentes e o 3 aí é um subafluente, ou seja, um rio menor que deságua no afluente que vai desaguar no rio principal. Então isso é um resumo, uma imagem que resume bem o que é uma rede hidrográfica. Outro conceito importante que nós precisamos ver é o de interflúvios, que é mais conhecido como divisor de águas. Como o próprio slide já fala, e é muito visível na imagem, esses interflúvios ou divisor de águas, que é mais conhecido assim, popularmente falando, são regiões mais elevadas de uma bacia hidrográfica. E aí ele divide uma bacia A, no caso do rio A, na imagem aí, da bacia do rio B. Então são formas de relevos elevadas que acabam, regiões elevadas, que acabam dividindo a água de uma bacia para um lado direito e outro para o lado esquerdo, por exemplo, na imagem. Então, o divisor de águas é isso. E aí nós temos as partes do rio, né? Certamente vocês já ouviram falar em alguma dessas partes, mas é bom nós revermos esses conceitos para que vocês possam compreender melhor o assunto. A nascente é um lugar, como o próprio nome já fala, onde o rio nasce. Geralmente são áreas elevadas, né? Bem elevadas, e que, à medida que essas águas afloram, elas vão aumentando de volume ao longo do percurso. O leito do rio, que é o espaço ocupado pelas águas dos rios, isso é o caminho que ele percorre, isso é muito claro para nós. A margem é o local onde a água encontra com a terra,
onde nós costumamos ficar para pescar, por exemplo. Outro conceito importante são os afluentes, né, que é o curso de água que deságua em rio principal, como nós já falamos nos slides anteriores. Então, repetindo, essa informação é importante. O que é um afluente? É um rio menor que vai desaguar no rio principal. A confluência de um rio é o ponto de junção entre o rio, entre dois rios, né? Por exemplo, entre o rio principal e o rio afluente. Então, existe um encontro das águas, por exemplo, de um rio afluente com o rio principal. Então, nós chamamos isso de confluência dos rios. O meandro são as curvas dos rios, né? É um caminho tortuoso de um curso d'água. Certamente você já deve ter visto em algum momento em imagens aéreas sobre rios que o rio ele faz um zigue-zague, entre aspas, uma coisa sinuosa, uma curva. Nós chamamos isso de meandro nos rios, tá? E a foz ou embocadura, perdão da pronúncia errada, é o local onde se a corrente de água de um rio deságua, sendo que isso pode ser em outro rio, né? A foz ele pode de um rio pode ser em outro rio maior, pode ser um lago ou pode ser no mar, tá? Ou no oceano. Então, o que é a foz de um rio? É onde ele termina o seu percurso. Aqui em Teresina nós temos um exemplo disso. Que nós que moramos, boa parte de nós moramos na Zona Norte, vemos que o rio Poti, ele termina seu percurso lá no Encontro das Águas. Ele deságua no rio Parnaíba. Ali é a foz do rio Poti. Ou seja, é onde ele encontra um rio maior, que no caso é o rio Parnaíba, e o rio Parnaíba segue o seu curso em direção ao litoral. Aí lá no litoral ele forma o delta do Parnaíba e lá é a foz do rio Parnaíba, ou seja, onde ele encontra o mar. Um conceito importante que nós temos, que precisamos ver, é o tipo de drenagem, ou seja, o sentido para onde as águas correm dos rios. Nós temos três tipos: a endorreica, que o rio corre para dentro do continente, ou seja, ele não vai em encontro ao mar, ele deságua em outro rio dentro do continente, fica dentro do continente, né? A exorreica, o rio corre para fora do continente, que são as águas que correm em direção ao mar. E a arreica, o nome é até feio, né? A pronúncia, a sonoridade não é muito boa, mas é que ele não tem uma direção certa. Eles chegam a um certo ponto e eles simplesmente evaporam ou infiltram. Esse tipo de drenagem é muito comum na região nordeste do Brasil, né? Na região mais seca, né? Então ele não deságua nem em outro rio e ele nem deságua em lugar nenhum. Ele simplesmente desaparece, ele vai perdendo força, perdendo força. É o caso do deserto também, e em algumas regiões do Nordeste que acontece isso, tá? E nós temos os rios perenes, que são aqueles que mantêm suas águas durante todo o ano, ou seja, nem no período seco secam. E os intermitentes, que secam durante o período de escassez da chuva. E aí nós temos um resumo das características predominantes no Brasil, né? Das nossas bacias hidrográficas. Por isso que eu trabalhei esses conceitos com vocês, para que a gente tenha uma noção geral das características predominantes da nossa hidrografia. Nós temos um tipo de drenagem exorreica, predominantemente, ou seja, os corpos d'água no Brasil, as bacias hidrográficas do Brasil, correm em direção ao mar, predominantemente. Nós temos um predomínio de rios perenes, ou seja, existe uma predominância de rios que não secam em período nenhum. Predomínio de regimes pluviais de águas, ou seja, boa parte dos nossos rios são alimentados pela chuva.
Nós temos rios de planalto com seu predomínio, ou seja, os nossos rios nascem em regiões altas. Nós já vimos na aula anterior o conceito de planalto, né? No sertão nordestino predominam os rios intermitentes, é uma exceção, ok? De regime pluvial, que é chuva, e nele também nós encontramos muitas bacias arreicas, ou seja, que morrem no meio do caminho mesmo, como eu falei para vocês quando eu estava explicando o que era a arreica. Tudo de bom para vocês. Aí na próxima aula nós iremos falar especificamente das principais bacias hidrográficas do Brasil, ok? Até a próxima.